Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta semana da disciplina de Sistemas Operacionais. Para esta semana trabalharemos a primeira parte do Sistema Operacional Linux. Nesta semana iremos conhecer o software livre, aprender os sistemas de arquivos do Linux, conhecer a estrutura do Sistema Operacional Linux e conhecer a distribuição Linux chamada Ubuntu. Bom, antes de mais nada, a gente tem que parar e ver alguns conceitos. Um deles, que é o principal, é o conceito de software livre. Software nada mais é do que o programa de computador que vai permitir escrever textos, planilhas, navegar e se comunicar pela internet. O software livre não é um produto diferente, é o mesmo software. A diferença entre o software para o software livre é que ele não é pago. Você, além de usá-lo, pode copiá-lo, distribuí-lo e alterá-lo de qualquer forma para atender aos seus objetivos. O software livre foi um movimento iniciado por Richard Stallman em 1983 e nesse lançamento culminou também o lançamento da Free Software Foundation, que é o FSF, e o projeto GNU. O Richard Stallman classificou que o software, para ser considerado livre, ele tem que obedecer a 4 leis básicas. A primeira é que o software deve ter liberdade para executar. A primeira é que o usuário deve ter liberdade para executar o programa para qualquer propósito. A segunda é que o usuário deve ter liberdade de estudar como um programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. A terceira é a liberdade de redistribuir, inclusive vender. Isso mesmo, você pode muito bem criar um CD, ou criar um DVD, ou colocar um pendrive, da forma que você trabalha nesse software, e vender. Então você está cobrando a sua mão de obra de ter feito a cópia, e você está ajudando ao seu próximo dessa forma. E a liberdade de modificar o programa e liberar essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Alguns conceitos importantes também que devem ser vistos é sobre aquela questão do copyright, que nada mais é que as leis que protegem a obra, e o copyleft, que baseia-se em que qualquer modificação ou apenas algumas extensões elas sejam abertas e que proporciona a mesma ideia original, que é a liberdade de copiar e modificar aquele software. Já o copyright não, você não tem permissão para qualquer tipo de alteração ou qualquer tipo de cópia sem a prévia autorização do autor ou algum tipo de pagamento. Software livre é o software não proprietário, então ele não tem copyright e permite a livre distribuição e modificação de um software. Já o domínio público é o software que se torna um bem comum, né? Então o autor ele abriu mão dos direitos, ou então já se passou um determinado período de tempo que aquele software ele caiu em domínio público. O sistema Linux. O sistema Linux ele nasceu na década de 1990. Foi criado por Linus B. Torvalds, na época em que ele era estudante lá na Finlândia. O que aconteceu? Ele criou um sistema operacional e abriu o código dele ficou aberto e solicitou a ajuda e colaboração de programadores do mundo inteiro para fazerem esse novo sistema operacional. Então ele fez um sistema operacional que seria livre, seria gratuito para todas as pessoas. Lembrando a vocês que o Linux nada mais é do que o kernel do sistema operacional. O que é o kernel? O kernel é aquela parte central da maioria do sistema operacional. Ele vai gerenciar, ele vai fazer a interface entre o que você vê na tela e o hardware, que são as peças do computador. Como o Linux liberou o código na internet, então a internet na época era acessada na maioria das vezes por faculdades e universidades, muitos estudantes começaram a modificar o código e ajudá-lo a incrementar mais ainda.
como a resposta foi enorme, o mundo inteiro começou a ajudar ele. E aí nasceu o Unix do Linux, que foi chamado de Linux. Atualmente nós temos a Linux Foundation, que é a LF. A atual estrutura de desenvolvimento do Linux fica dessa forma. Nós temos aí os mantenedores do subsistema, que são os mantenedores aqui de versões. O código-fonte, que tem a contribuição de várias pessoas do mundo todo. Nós temos o mantenedor do kernel em produção, que é o Andrew Morton, e o mantenedor do kernel em desenvolvimento, que é o próprio Linus Torvalds. A partir disso aqui, nós temos a imersão do código-fonte no mercado, onde a Linux User Advisory Council, que é o conselho dos usuários de Linux, verificam se o código-fonte está apropriado para o mercado. O sistema de arquivos do Linux também sofreu várias transformações e melhorias ao longo do tempo. Existem diversos sistemas de arquivos. Os principais são o EST2, EST3, EST4, EST5, o ReiserFS, XFS e JFS. O EST2, que foi o sistema utilizado durante muito tempo pelas primeiras distribuições do Linux, mas devido à implementação do Journalin, ele foi atualizado e passou a se chamar EST3. Atualmente o EST5 é a última versão disponível desse sistema de arquivos. O Journal, na verdade, ele foi desenvolvido para garantir segurança na manipulação de arquivos pelo sistema operacional. Então, antes de ser gravado, os dados são salvos como se fosse um journal. E aí esse processo vai permitir uma maior segurança em relação à perca dos dados. O ReiserFS também utiliza o Journaling, mas implementa a interface de sistema de arquivos modular, ou seja, vai favorecer desenvolvedores de aplicativos para especificar como os arquivos devem ser manipulados. Já o XFS da SGI e o JFS da IBM são sistemas de arquivos semelhantes ao EST3 e ao ReiserFS. A diferença é que o XFS vai melhorar o gerenciamento da fragmentação. A estrutura do Linux não é muito diferente de outro sistema operacional. Como em todas as distribuições, ele baseia-se no conceito de diretório, onde tudo deriva do diretório raiz. Aqui nós temos um exemplo da nossa estrutura. Então nós temos a estrutura na janelinha, a janela, a interface gráfica do Linux Ubuntu, ela é o contrário da Windows. Então aqui nós temos a localização, que é a barra, que é o root, que é a raiz. E nós temos toda a estrutura de diretórios no meu sistema operacional. Então essas são as pastas de estrutura, o boot, o proc, dev, tmp, e aí a gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas. Bom, o diretório /boot, ele vai armazenar o kernel e vai armazenar também alguns arquivos usados pelo gerenciador de boot do sistema. É a parte que faz o carregamento do sistema. Então na fase inicial de boot, os arquivos que fazem o carregamento do sistema estão nessa pasta. Já o diretório bin vai armazenar os arquivos executáveis. Então são os comandos básicos do sistema, como o SU de superusuário, o tar de compactação, o cat, o rm, o pwd, o etc. E esses comandos a gente vai ver mais adiante nas nossas próximas aulas. A maioria dos programas ficam instalados dentro do diretório USR de usuário. Quando você faz a instalação de um programa, geralmente ele está dentro de USR. O diretório /dev, ele está relacionado aos dispositivos, então dispositivo de áudio, de internet, placa de rede, placa de vídeo. Todos esses dispositivos estão dentro da pasta /dev. Já o diretório mnt, que é o acrônimo de mount, ele é o ponto de montagem. Então no sistema Linux nós temos a montagem dos drivers de leitura de CD-ROM, do DVD-ROM, de pendrives. Então ele faz uma montagem desses dispositivos e armazena como se fosse uma pasta no sistema. O diretório /home contém os diretórios pessoais dos usuários e as suas configurações.
O diretório /proc vai fornecer informações sobre o kernel e sobre os processos que estão rodando no momento. Já o /etc é um dos mais importantes diretórios da máquina. Então, nesse /etc vai ficar a maioria dos arquivos de configuração e manipulação dos serviços essenciais ao sistema, incluindo o serviço gráfico. O /lib, que é o diretório onde ficam as bibliotecas básicas do sistema. O /var, que são os dados variáveis. O tmp, que serve como um repositório temporário. O /sbin, que contém ferramentas de interesse do superusuário, então o root, como é chamado, e geralmente são usados por serviços básicos da máquina. E o /opt, quando você faz o download de algum programa externo que não vem instalado nele, geralmente é colocado aí nesse diretório. Bom, sobre as distribuições do Linux, atualmente praticamente qualquer pessoa pode fazer a sua distribuição, incluindo todos os programas que deseja. Então, nós temos hoje o Ubuntu, nós temos o Mint, nós temos o Kubuntu, nós temos o Xubuntu. Para isso, é necessário muito trabalho para integrar esses softwares, traduzi-los para diversos idiomas, criar manuais e guias, consertar os defeitos, que são os chamados bugs, oferecer o suporte para aquele sistema operacional, já que foi feito por você, treinar as pessoas, divulgar e criar uma comunidade e um ecossistema ao redor dela. Então não é um trabalho simples. Por isso, são poucas as distribuições que podem oferecer uma garantia de continuidade de suporte permanente. Nesse aspecto, a distribuição Ubuntu é uma das que mais se destaca hoje, porque ela vai oferecer em torno de 5 anos de suporte. Ah, professor, mas não é de graça? Sim, mas aí o suporte é o suporte sobre falhas de segurança. Se for detectada alguma falha na segurança, até 5 anos, dependendo da versão, você tem o suporte daquela distribuição do sistema operacional Ubuntu. A versão mais nova é a versão 14.04 e é a que nós iremos utilizar nessa nossa videoaula. Bom, significado de Ubuntu. A palavra Ubuntu é um sistema de valores praticados em muitos países da África. Então a origem do nome Ubuntu é africana e define o humano enquanto ser conforme sua interação com outras pessoas, ou seja, propõe uma irmandade universal. O grande Desmond Tutu, que é uma das figuras mais importantes na luta contra o apartheid, ao lado de Nelson Mandela, no livro No Future Without Forgiveness, que é Não Há Futuro Sem Perdão, na sua tradução para o português, ele fala que o Ubuntu é muito difícil de traduzir para a língua ocidental. Quer dizer, minha humanidade está presa, está indissoluvelmente ligada no que é seu. Conforme a definição no site oficial, o Ubuntu significa humanidade para todos, ou ainda, sou o que sou pelo que nós somos. A distribuição Ubuntu traz o espírito desta palavra para o mundo do software livre. Mark Shuttleworth, que é um empresário sul-africano, ele fundou a Canonical para desenvolver uma distribuição Linux e uma comunidade que tivesse como foco principal a facilidade de uso por pessoas comuns. E aí nasceu o Ubuntu, o Linux para seres humanos. Atualmente o Ubuntu é, de longe, a distribuição mais fácil de usar, com maior suporte, maior comunidade e, por isso mesmo, a mais popular. Segundo o manual do Ubuntu, o Ubuntu, ou Ubuntu, é um sistema operacional de código totalmente aberto. Você pode mexer de acordo com a sua necessidade. Foi construído em volta do kernel Linux. Essa comunidade é construída em volta dos ideais descritos na filosofia Ubuntu, que software livre deve ser disponibilizado gratuitamente. Em seu lançamento, ela distribuiu milhares e milhares de CDs. Para isso, bastava o interessado entrar no site, fazer a sua inscrição e receber o CD em casa, com o despacho internacional, que traz ferramentas de software usáveis pelas pessoas em suas línguas locais e que, apesar de qualquer deficiência, as pessoas devem ter a liberdade de personalizar e alterar o software de qualquer maneira que as atenda.
O Ubuntu será sempre gratuito e não há cobrança adicional para que a edição empresarial. Disponibilizamos nosso melhor trabalho para todos nos mesmos termos de gratuidade. O manual ainda diz que o Ubuntu inclui as melhores traduções e infraestrutura de acessibilidade que a comunidade de software livre tem a oferecer, fazendo o Ubuntu útil ao maior número de pessoas possíveis, está abrangendo todo mundo. Ainda diz que novas versões do Ubuntu serão liberadas regularmente. Uma nova versão é feita a cada 6 meses. Então você pode usar a versão estável ou de desenvolvimento. Cada versão é suportada por no mínimo 18 meses. O Ubuntu é totalmente comprometido com os princípios de desenvolvimento de software livre. Nós encorajamos as pessoas a utilizarem, melhorarem e distribuírem software livre. Então são palavras do manual do Ubuntu. Sobre o ambiente gráfico. Além do ambiente gráfico GNOME, o Ubuntu também pode ser obtido com outros ambientes, como KDE ou LXDE, que recebe o nome de Kubuntu e Lubuntu, e também versões para servidores e para fins educacionais, como o Edubuntu. Então aqui nós temos o Linux educacional, Edubuntu, e as versões gráficas, nós temos noção em computadores desktops, em notebooks, em tablets e até em smartphones. Em uma máquina virtual, nós temos aqui o Ubuntu instalado. Então essa é a interface gráfica do Ubuntu. Nós estamos na versão 14.04. Então ele é totalmente diferente do Windows. Observe que ele sumiu o menu inicial e nós vamos falar de algumas características do mesmo. Sobre a numeração das versões. A numeração das versões do Ubuntu são relacionadas com sua data de lançamento, certo? No formato ano e mês. Ou seja, o primeiro dígito é o ano e o segundo é o mês. Então é incorreto falar versão 8.1, se referindo à versão 8.10, já que ele foi lançado no mês de outubro e não de janeiro. Então é 8.10. A primeira versão do Ubuntu foi lançada em 2004, versão 4.10, então em outubro de 2004 a primeira versão. Todos os anos nós temos duas versões, sendo que em alguns anos nós temos a LTS, que é a Long Term Support, é um suporte mais estendido, que é o longo tempo de suporte, foi lançada em 1 de junho de 2006. A seguinte foi a 8.04, lançada em 2008. Passamos pelas versões 9, 10, 11, 12, 13 e chegamos até a versão 14.04, que é a quinta versão com longo termo de suporte, que promete 5 anos de suporte. Sobre os nomes das versões, nós temos aí uma curiosidade bem peculiar. Então elas são apelidos pelo time de desenvolvimento para chamar de forma mais familiar as versões. Porém, o modelo utilizado é o the, adjetivo e animal, sempre em inglês. Eles têm uma forma peculiar. Por exemplo, a versão 12.04 é a The Precise Pangolin, ambas começando com P. Então nós temos o Pangolin preciso. E a próxima versão vai estar em ordem alfabética. Depois do P nós temos a letra Q. Bom, para muitos são consideradas aberrações. E realmente a equipe do Ubuntu tem um gosto meio exótico. Alguns exemplos nós temos aí o 12.04, que é o Pangolin preciso. O 12.10, que é o Quetzal quântico. O 13.04, que seria o Bassarisco ávido, traduzindo para o português. A versão passada, que seria a Salamandra atrevida. E a versão atual, que nós temos a Cabra selvagem fiel. Então, aqui é um retrato da cabra selvagem e ela é fiel. Existem duas maneiras para o uso do sistema, através do terminal de comando ou através da interface gráfica. As versões para servidores não detêm interface gráfica. Você só acessa o sistema operacional através de terminal. Mas para os usuários mais avançados, preferem apenas usar o terminal. Com ambos eu posso acessar qualquer parte do sistema,
Só que no modo terminal nós temos que fazer o uso da linha de comando, não utilizamos o mouse. Então no modo terminal é o ambiente tradicional, onde você digita os comandos para dizer ao computador o que ele deve fazer, e é extremamente poderoso e rápido, porém implica que você tem que saber para que serve cada um dos comandos e com os seus diversos parâmetros. Então essa aí é o terminal. Para acessar o terminal é só ir lá no menu aplicativos, em acessórios, escolher a opção terminal. Em tecla de atalho, Alt F2, e na caixa de texto digita GNOME terminal. Uma novidade do Ubuntu 14.04 é que ele traz o Dash, ou HUD, menu HUD, menu lateral. Então você só faz digitar o que você gostaria de fazer. Digitando terminal, ele vai buscar o aplicativo. Não precisa 2 cliques, apenas um clique. Então aqui nós temos a tela do terminal, onde você executa os principais comandos. ls seria para listar todos os diretórios. Todos esses comandos iremos ver mais à frente em nossas videoaulas. Sobre o prompt ele significa o nome do usuário, o usuário atual. O Ubuntu seria o nome do computador. E o diretório é o diretório atual onde você está navegando. No exemplo aqui, /home /professor, diretório do usuário, que é o home, e o diretório do usuário atual, professor. No nosso exemplo, nós estamos no diretório /home, e aqui o diretório do usuário. E aí a estrutura completa dos diretórios pessoais. O Linux possui diversas e ótimas interfaces gráficas ou ambientes gráficos. Como eu falei, nós temos diversas interfaces. A que são mais destacadas é a GNOME e a KDE. O Ubuntu, por padrão, ele utiliza a GNOME. Bom, mas quem gostar de experimentar poderá utilizar o KDE, que é o chamado Kubuntu. E também tem a XFCE, que é o Xubuntu. Cada um com seu próprio visual e comportamento inerentes da versão. A interface de login do meu Ubuntu 14.04, ele traz o acesso rápido, como o Windows 8. Então ele é um sistema operacional mais voltado também para tablets e smartphones, que proporciona ao usuário acesso rápido ao sistema. Então aqui eu posso bloquear a sessão e o meu usuário fica na tela inicial. Digitando a senha, eu tenho acesso ao sistema operacional. Então aqui é meu desktop, minha área de trabalho no Ubuntu Desktop. Vejam que o menu iniciar ele não existe mais, ele é padrão Windows 8 com o menu Dash. E aqui você tem acesso rápido a vários aplicativos e vários acessórios. A área de trabalho é a primeira tela que você vai ter contato. Então, nessa parte que a gente vai ver o papel de parede, ou no Ubuntu é chamado fundo de tela. Bom, sobre os aplicativos, no Ubuntu 14.04 eles ganharam um novo nome. O Dash ele chama de Scopes. Em um comparativo com o 8.1, o que chamou a atenção foi a busca verdadeiramente global introduzida na Charles Bar, que é aquela barrazinha lateral direita. Ele faz a pesquisa tanto no PC como em algumas fontes da internet. No Ubuntu 14 ele recebe o nome de Scopes e é extremamente mais sofisticado do que o Windows. Então você pode pesquisar no seu computador e em fontes da internet, como colocado aqui. Primeiro botãozinho lá do sistema operacional no menuzinho, você clica uma vez e ele pergunta o que é que você quer perguntar no computador ou em fontes da internet. Então qualquer pesquisa que você colocar aqui, que é configurável, você vai acessar qualquer aplicativo ou qualquer ajuda da internet. Sobre a interface gráfica ainda, nós temos a barra lateral de ferramentas, que é o chamado HUD.
onde nós temos acesso aos aplicativos. Todos os aplicativos podem ser adicionados nessa barra lateral. Aqui nós temos o exemplo do LibreOffice, que já está aqui fixado, o navegador do Firefox, o sistema de arquivos, os aplicativos, a pesquisa da Amazon, a configuração do sistema operacional e dispositivos externos, como disquete e DVD. Os locais e pasta pessoal. Bom, no menu locais, como vocês podem ver aqui, ele vai mostrar todas as pastas do computador que você tem acesso, que seriam, em analogia com o Windows, a pasta meus documentos, minhas músicas, minhas imagens. Você pode usá-lo para chegar diretamente aos locais de maior utilização, que é a pasta pessoal, ou pode navegar também por todas as pastas e toda a estrutura do Ubuntu. Então está aqui os arquivos, ele abre já direto na pasta pessoal e você tem todos os locais recentes que você navegou. Sua área de trabalho está vazia, veja que a gente não adicionou nada. Se eu criar uma nova pasta na área de trabalho, ela já aparece lá, ok? Minha pasta de documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos, a lixeira e os dispositivos, como o drive de CD, o próprio computador. Bom, o próprio computador, eu vou abrir a pasta barra, o home, o root do sistema, o diretório raiz. E a partir do dispositivo computador eu tenho acesso ao diretório raiz com todas as pastas do sistema operacional. E aí eu consigo visualizar. O Ubuntu, ele tem um sistema de segurança que não deixa você alterar esses arquivos sem ser um super usuário. Então você tem que elevar o usuário a um nível maior, um nível de root, para poder modificar esses arquivos de configuração do sistema operacional. As configurações do sistema também estão bastante facilitadas. Através do ícone de configurações do sistema, você tem acesso à maior parte das configurações. Então nós temos aqui as configurações do sistema. Nas configurações do sistema, podemos modificar brilho e bloqueio da tela, as contas online, que seriam as contas de armazenamento, segurança e privacidade. Mais uma vez lembrando, não precisa 2 cliques, apenas um. Então você pode modificar a sua segurança. Sobre a energia, quando é um notebook, então suspender quando inativo ou mostrar estado da bateria na barra de menu. Então quando a bateria estiver carregando em uso, quando a bateria estiver presente ou nunca, ele vai ficar aqui nessa barrinha. Sobre o Bluetooth, sobre os monitores, resolução de monitores. Então aqui é a resolução dos meus monitores. Se eu tiver mais de um, se estiver ligado em uma televisão ou em um data show, então modifico a resolução. Nós temos aqui serviço de backup, em analogia do Windows. Pode configurar o backup automático, quais são as pastas para salvar, quais são as pastas a serem ignoradas. Então a mesma funcionalidade. Sobre as contas de usuários, eu posso adicionar novos usuários dentro dessas contas. Então eu posso adicionar e eu posso remover usuários dentro. Então você tem que desbloquear a tela. Ele pede a sua senha de autenticação. Como eu disse, você tem que ser um super usuário, você tem que ser administrador para fazer algumas modificações no sistema operacional. E o tempo e a data, formato da rede, modificações no mouse, no teclado. Então a entrada do teclado, os atalhos do teclado, você pode fazer qualquer modificação aqui. Então, configuração, qual sistema, qual som, qual linguagem. Para desligar o Ubuntu, nós temos a presença do botãozinho de Power, onde além de desligar, ele te permite fazer um bloqueio da sessão, uma suspensão, que é o hibernar, ou o restart do desligamento do sistema operacional. Então no cantinho superior direito temos o relógio com calendário. Ao clicar no relógio ele mostra o calendário, ajustes de volume de som, Bluetooth e se o dispositivo fica visível ou não, a sua conexão
de rede e o botãozinho de desligar. Aqui você tem as informações sobre o computador, que seriam as propriedades do sistema. Então nós temos aqui uma memória de 2 GB da máquina virtual, utilizando uma virtualização do processador do computador e quais são os gráficos que são utilizados. O espaço em disco e a versão do sistema operacional, que é 64 bits. Se eu pedir para desligar, ele pergunta se eu quero reiniciar ou se eu quero desligar a máquina, e eu posso apenas suspender o estado da máquina. Se eu quiser, posso apenas encerrar minha sessão e voltar para a tela de login. Então isso encerra a sessão e volta apenas para a tela de login, deixando o computador usável por outra pessoa, por outro usuário. Bom, pessoal, para alterar o plano de fundo, nós temos duas possibilidades. Nós podemos acessar as configurações do sistema e nós podemos acessar também diretamente uma foto. No nosso exemplo, clicamos em configurações, aparência, e aqui nós temos o plano de fundo, como o botão chama. Então, no momento que você clica no plano de fundo, ele já faz a modificação, é instantâneo, não precisa salvar nada. Você colocou aqui, fechou, ele já faz a alteração do plano de fundo automaticamente. Aqui nós temos algumas referências, visitem esses sites como fonte de pesquisa, inclusive o próprio site da Canonical, que é a desenvolvedora do Ubuntu, o ubuntu.com, fórum ubuntu.com.br e o fsf.org. Até a próxima semana, façam as atividades, bons estudos, paz.